Para quem está com a equipe que é uma bagunça, que a empresa mais parece com a casa da mãe Joana e precisa dar um jeito nesse caos, o que você está provavelmente precisando é profissionalizar a sua gestão e a sua equipe. E é justamente isso que eu vou te ensinar nesse vídeo na prática. Mas antes, você já sabe, né? Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar todas as notificações. Então vamos lá. Aqui na tela eu vou compartilhar com vocês um fluxograma de como esse processo de profissionalização funciona para você ter muita clareza desse passo a passo. Depois desse vídeo você não vai mais ter dúvidas sobre por onde começar. Então vamos lá? De olho aqui na tela. Passo número 1. Você tem que entender o seu contexto. Você é um empreendedor ou é um gestor? Você tem sócios? Se você tem sócios, o primeiro passo é fazer o alinhamento entre vocês. Quem faz o quê? Quem é responsável pelo quê? Quem é o gestor? E, inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu explico tudo sobre essa etapa para vocês saberem o que vocês têm que alinhar entre vocês antes de começar qualquer coisa dentro da empresa de vocês. Isso é essencial, porque se vocês não tiverem clareza, alinhamento de tudo, os conflitos entre vocês, se eles existem, eles vão só piorar e isso, obviamente, vai afetar o desempenho da empresa de vocês. Se vocês ainda não têm conflitos, acredite, vocês vão ter, assim como qualquer tipo de relacionamento, desde um casal, namorados, amigos, sócios, também vão ter conflitos. E se vocês tiverem esse alinhamento bem redondinho desde o início, esses conflitos serão muito mais fáceis de serem resolvidos ao longo do tempo, sem afetar o desempenho da empresa de vocês. Se você não tem sócio, se você não é empreendedor, é um gestor de uma equipe específica e não da empresa inteira, então você vai pular para o segundo passo, nesse caso, vai montar o seu organograma. O que é esse organograma? Vou trazer alguns exemplos aqui na tela para vocês. O organograma aqui, no caso, é de uma operação que tem sócios, né? Lá no vídeo de sócio eu explico um pouco mais detalhadamente sobre isso, mas aqui é importante vocês terem noção de quem são as pessoas que você, como gestor, é responsável diretamente. Então, um gestor da operação, ele vai ser responsável por 1, 2, 3, 4, 5 pessoas diretamente, enquanto o chefe de cozinha, que também é um nível de gestão, tem lá mais 1, 2, 3 pessoas abaixo dele. Quando tem sócios, no vídeo de sócios vão entender melhor, é muito normal que vocês repitam o nome sócios, mas quando a gente está falando da nossa equipe, vocês têm que pensar no organograma como uma pessoa ocupa uma caixinha dessas. Então, por exemplo, sempre pense nessas caixinhas em relação ao nome do cargo e não a função que a pessoa executa. Presta atenção. Um cargo executa várias funções diferentes. Então, você tem que identificar o que aquela pessoa faz. Ela faz várias funções e ela vai ter um nome específico para o cargo dela. Então, o primeiro passo é isso. Então, aqui tem um exemplo de um restaurante, né? Tá dividido aqui da estrutura APC de gestão, que eu explico lá no vídeo dos sócios, como que é essa divisão, por que ela é importante. Então, aqui vai ter lá, cada caixinha dessa é uma pessoa, e é importante você ter isso muito claro para depois, nas próximas etapas, você conseguir organizar indicadores e rotinas de cada um desses cargos, não só pela função que eles executam, porque afinal, uma pessoa que tem um cargo precisa saber de todas as suas rotinas que ela é responsável por executar. Aqui tem um outro exemplo, né, de uma empresa que vende cursos através da internet. Então, como que normalmente é a estrutura dessa empresa, uma empresa menor, né? Então, quais são os cargos que normalmente existem, quem são os gestores de cada equipe. Então, aqui eu trago alguns exemplos para vocês terem noção de como é que isso é feito. Sempre lembrando, o gestor, ele é o responsável pelo resultado daquela equipe, pelo desempenho. Então, não é porque você tem um chefe, um sócio, um dono de uma equipe que, necessariamente, ele está em cima de você no organograma. Não. Quem toma as decisões, às vezes, pode estar abaixo, às vezes pode estar na caixinha até acima do gestor aqui, que são os sócios. O que importa é você saber de quem você é responsável pelos resultados. Então, aqui embaixo vai estar todas essas pessoas. Exemplo de um escritório de arquitetura. Como que pode estar estruturado aqui as caixinhas, né, de gestão e depois como que tá os cargos embaixo e aqui tá um dos sócios, ó, um exemplo muito bom, que ele tá aqui embaixo desse sócio 1, mas não quer dizer que o sócio 1 vai tomar todas as outras decisões sozinhos. Aqui em cima do gestor vai ter uma caixinha só dos sócios, onde eles tomam as decisões em conjunto e o gestor é responsável por garantir que aquelas decisões funcionem, que aquele plano que os sócios tiveram de estratégia, né, que seja realmente executado, que se tiver obstáculos traga para os sócios e eles discutam outros caminhos. Aqui também tem um exemplo de uma operação de e-commerce, como é que esses cargos podem ser organizados. E depois de você montar o seu organograma, que eu trouxe aqui vários exemplos, você já consegue implementar isso na prática agora mesmo, você vai para o passo número 3, que depende do passo número 2 para ser bem executado, que é executar a análise de desempenho através de indicadores de cada um dos cargos pelo qual você é diretamente responsável. Então, para cada cargo que você colocou abaixo de você, você vai pensar quais são os resultados
esperados de cada cargo. E aí você vai começar a identificar quais são os indicadores que mostram se aquele cargo, se aquela pessoa está sendo de fato eficiente nas funções que ela executa. E aí você consegue avaliar de forma mais macro se aquela pessoa está sendo eficiente sem precisar depois ficar microgerenciando. Tem um vídeo aqui também no canal que eu falo tudo sobre indicadores de desempenho da equipe. Vale a pena você ir lá, acessar e aprender como se faz isso na prática. E se você está aqui e ainda não conhece nosso treinamento Gestão Organizada Método MRPP, quero te convidar a conhecer o treinamento mais completo de gestão do mercado e o mais prático, mão na massa e passo a passo também. Tá aqui todas as informações na descrição desse vídeo. O passo número 4, então, para profissionalizar a empresa, né? A sua gestão. Estruturar as suas rotinas gerenciais. Antes de pensar nas rotinas da sua equipe, você tem que organizar as suas rotinas do gestor. O que você tem que fazer todos os dias, semanalmente, o que tem que analisar mensalmente, o que você tem que organizar, manter organizado ou delegar, como você tem que montar o cronograma das pessoas da sua equipe toda semana. Você tem que saber exatamente quais são as suas rotinas como gestor, o que precisa ser feito, né? De forma gerencial, quais são as atividades gerenciais que você de fato precisa saber. Estruturar, organizar essas rotinas. Se você não tem noção de quais deveriam ser essas rotinas, também tem um vídeo aqui no canal onde eu explico as 12 rotinas gerenciais de um gestor. Você pode assistir lá depois e começar a implementar, e aí você consegue fazer esse passo número 4. E o quinto passo é implementar as reuniões individuais semanais. Essas reuniões individuais semanais, ou seja, ela tem que acontecer toda semana, com cada cargo lá embaixo do seu organograma. Com quem que eu tenho que fazer reunião individual semanal? Com aqueles cargos que estão diretamente ligados ao seu cargo de gestão, para acompanhar justamente os indicadores que você definiu lá no item número 3, para começar projetos de reestruturação de rotinas daquele cargo, para melhorar os processos chaves daquele cargo e acompanhar os resultados, para acompanhar semanalmente o andamento dos projetos que esse cargo é responsável por executar, por gerenciar também. Então, quando você alinha os indicadores, as suas rotinas gerenciais e a reunião individual semanal, você tem as 3 ferramentas mais importantes que um gestor precisa para garantir o andamento das coisas, para nada morrer num limbo, para todo mundo saber qual é o resultado que você espera de cada um deles e eles poderem ver claramente se eles estão conseguindo evoluir ou não. Se você tiver alguma dúvida sobre algum ponto desse passo a passo, deixa aqui nos comentários que eu vou ter um prazer enorme em poder te ajudar. Até o próximo vídeo.